Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu passo a passo completo de Brolamination utilizando o kit Evenon e fazendo também a famosa tração mecânica. E já vou deixar um aviso importante: a tração mecânica não pode ser feita com qualquer produto ou qualquer kit de Brolamination. É uma técnica que precisa ser feita entendendo como o produto trabalha no fio. E fica aqui até o final porque eu também vou explicar como que funciona o meu protocolo de 25 dias pós Brolamination, que é justamente o acompanhamento que eu utilizo para manter esse fio bonito e saudável depois do procedimento. E assim eu ter minhas clientes recorrentes nesse procedimento que é maravilhoso sim. Primeiro, eu começo pela preparação e higienização da região. E aqui tem uma coisa importante que parece simples, mas faz muita diferença. Eu não fico esfregando essa pele nem esfoliando antes de colocar qualquer produto químico. Eu quero que essa pele esteja limpa, mas sem estar sensibilizada. E depois da higienização, eu faço a análise dos fios. Aqui eu não olho somente para o formato da sobrancelha. Eu preciso analisar principalmente a espessura, resistência, textura e condição daquele pelo. E é aqui que muita profissional erra. Não existe um tempo único que vai funcionar perfeitamente para todas as clientes. Então, gente, eu coloco bastante produto, tá bom? Porque eu quero que cubra todos os fios perfeitamente e haja da maneira correta em todos os fios. O fio mais fino não vai responder da mesma maneira que um fio mais grosso e resistente. Então, eu observo o fio e acompanho a evolução dele durante o procedimento, sempre respeitando as orientações de segurança e uso do produto, tá bom? Essa pele não é uma pele que é muito sensibilizada. Então, eu coloco bastante produto e normalmente quando é uma pele sensibilizada, eu utilizo uma barreira de hidratação ao redor das sobrancelhas, aonde não precisa de um produto. E aí, gente, eu venho retirando todo o excesso de produto fora da sobrancelha, porque esse produto não precisa agir nessa pele, somente na sobrancelha. Então, não vamos causar uma irritação à toa. Então, sempre retire o excesso que fica pra fora da sobrancelha. E logo em seguida eu ocluo com plástico filme e deixo ali agir por alguns minutos para começar a abrir as cutículas desse fio. E agora vem uma parte que eu quero que vocês prestem muita atenção. Depois de agir alguns minutinhos, eu venho com a atração mecânica. A atração mecânica é uma forma de texturização em que eu utilizo o próprio movimento dos fios para auxiliar o processo de remodelação. Mas atenção, não é uma técnica que deve ser aplicada automaticamente em qualquer kit de Brolamination. Eu utilizo essa técnica com a Evenon porque é um dos produtos que dentro da técnica de tração mecânica permite fazer esse processo. O primeiro passo contém um agente químico que atua nas ligações da estrutura desse fio, permitindo que ele seja remodelado. A tração mecânica entra como uma forma de acelerar e direcionar esse processo. Por isso, não é simplesmente passar o produto e ficar penteando para cima ou passando o pincelzinho. Eu preciso entender o que está acontecendo com esse fio, porque o fio ele conversa com a gente. E então aqui eu começo a movimentar esses fios, eu vou desorganizando, direcionando e trabalhando a textura do pelo para que o produto consiga agir de maneira uniforme. E eu já começo a pensar no formato que eu quero entregar no resultado final. Aí eu coloquei um pouquinho mais de produto, como eu disse, o fio absorve esse produto. Então, se for necessário, a gente coloca um pouquinho mais de produto. E vocês percebem-se que eu jogo o pelo para um lado, jogo o pelo para o outro. E assim é um modo de eu ver se esses fios estão texturizados. E, gente, eu posso bagunçar essa sobrancelha que não vai quebrar, não vai cair, porque o kit da Evenon é seguro para a tração mecânica, então pode ficar tranquila, tá? Vejo também que esses fios não estão ainda texturizados por completo. Então, eu ocluo de novo com papel filme e venho realizando a tração mecânica no outro lado da sobrancelha. Vejam que eu desorganizo mesmo, bagunço, para que todo o produto haja uniforme em todos os fios. E guarda isso, porque essa parte da texturização é uma das mais importantes do procedimento. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só ensinando como identificar se o passo 1 realmente texturizou 100% o fio. Porque, gente, tem que texturizar 100% o fio antes do passo 2, porque o passo 2 não vai fazer milagre. Então, esse fio tem que estar lisinho, grudadinho na pele. Então, comenta aqui textura, se você quer esse vídeo.
E então, gente, eu venho realizando a tração mecânica em todo o fio, tá? O vídeo tá acelerado, então não é esse movimento forte, tá? Tem que ser com um pincel leve, apenas pegando no fio da cliente. Se for possível, vocês vão esticando um pouco mais a pele para que pegue mais no fio do que na pele, tá? E o produto da Evenon, gente, ele já é uma ação calmante, tá? Enquanto o passo 1 vai agindo, ele tem ativos de hidratação para a pele e para o pelo. Por isso que é um produto seguro para realizar a tração mecânica. E olha aí, gente, a sobrancelha maluca. Eu amo ficar fazendo desenhos com a sobrancelha da cliente. E assim, dessa maneira que eu reparti ao meio a sobrancelha, é mais fácil de você fazer ali a tração mecânica e texturizar mais fácil. Agora, gente, eu tirei o outro lado, tá? O plástico filme. E vou analisar se esse fio está 100% texturizado, tá bom? E nesse caso, eu precisei fazer a reaplicação do produto em algumas áreas que ainda não estavam 100% lisas. E aí eu venho reaplicando aí em pontos específicos, tá bom? E vou deixar agir mais alguns minutinhos. E, gente, não adianta você estar com um fio que não esteja 100% texturizado, tá? Precisa estar 100% texturizado para o passo 2, porque o passo 2 não vai fazer milagre. Então, faz aí de tudo para texturizar esses fios de uma forma saudável e, com certeza, eficiente. Mesmo que você demore um pouquinho mais com os produtos da Evenon, você tem que pensar também no pós da cliente, né? Como que vai ser esse pós, como que os fios vão ficar depois do procedimento químico. Então, assim, gente, super fideliza os clientes, porque o fio fica um fio sedoso, um fio brilhante e principalmente saudável, e nada daqueles fios ressecados. Como vocês podem ver, ó, texturizou aí 100% um lado, e o outro eu venho fazendo a reaplicação novamente em alguns pontos específicos, tá? Agora sim, eu vou para o passo 2, que é a neutralização. E olha a cor desse produto. Ele tem um tom azulzinho, que eu particularmente acho lindo. Mas aqui a estética do produto é o menor detalhe, né, gente? O que importa nessa etapa é que eu vou fixar a nova direção que eu dei para esses fios. Por isso, essa parte exige muita paciência. Agora, eu vou posicionar os fios exatamente da maneira que eu quero que eles permaneçam. E uma coisa que eu sempre falo, brow lamination não significa pentear tudo pra cima e deixar aquela sobrancelha com um efeito código de barra. Eu gosto de respeitar o crescimento natural da sobrancelha. No começo eu posso deixar os fios mais direcionados para cima, no corpo da sobrancelha eu vou levando os fios mais para a diagonal, acompanhando o desenho e chegando até o ponto alto. E na cauda, eu direciono os fios em direção à orelha da cliente. E isso ajuda a deixar a transição mais natural e evitar aquele efeito de degrau no crescimento dos fios, o famoso crescimento em L. E essa etapa exige paciência, porque você pode ter uma ótima preparação, uma ótima texturização, mas se posicionar os fios de qualquer maneira no segundo passo, o resultado final não vai ficar bonito. E é justamente por isso que eu gosto de trabalhar com uma técnica que respeita o crescimento natural de cada sobrancelha. Gente, é uma junção de passos, então você tem que ser perfeito em todos para não dar erro, tá? Primeiro passo 100% texturizado, segundo passo bem alinhado, tá bom? E deixar um tempo de ação necessário aí para esse produto. E depois que esse procedimento termina, começa uma parte que muita profissional esquece, a manutenção. Por isso eu criei o meu protocolo de 25 dias pós-brow lamination, para assim acompanhar o fio depois do procedimento e orientar a cliente sobre os cuidados em casa.
Aqui, gente, eu já vou para a etapa de hidratação. Na verdade, meu celular parou de gravar e aí eu já tinha feito uma tintura, tá? Eu sempre utilizo uma tintura com um tom mais leve do que o natural dessa cliente. Então, porque as cutículas da cliente já estão abertas, então ela deixa um pouquinho mais escuro o tom da sobrancelha natural. Então, eu sempre, quando vou utilizar a tintura, eu utilizo um tom mais claro que a sobrancelha da cliente. E para a finalização dessa sobrancelha, eu utilizo o Complex 3D da Lash Beauty, tá? Que vem com o passo 1 e com o passo 2. E aí, eu vou passando o passo 1 e vou deixando agindo. Enquanto vai agindo, eu já vou fazendo o recorte estratégico dessa sobrancelha. Como vocês podem ver, não deu pra gravar, mas eu já tinha feito o design embaixo. Então, em cima, eu vou modelando da maneira que eu quero, a mão livre. Embaixo, eu faço o alinhamento certinho e vou tirando os pelinhos sempre na pinça para não irritar mais ainda essa pele que acabou de passar por um procedimento químico. E eu venho aparando só os pelinhos que estão fora do design mesmo, gente, tá? Pra quando voltar essa sobrancelha não tá muito falhado, tá? Mas se for necessário, se for uma sobrancelha que tenha fio muito grande, eu venho recortando um pouquinho mais. Mas essa sobrancelha é somente detalhes, porque você precisa facilitar a vida da cliente, tá? No pós-brow lamination em casa. Então ela precisa saber como pentear essa sobrancelha e que tenha um recorte bonito para que ela consiga achar o design perfeito. E depois eu venho com o passo 2 da hidratação e agora o procedimento está praticamente finalizado. Mas tem uma coisa que eu quero que vocês entendam. O resultado não termina quando a cliente levanta da maca. O que a cliente fizer nos próximos dias também vai interferir na aparência e na manutenção desse resultado. Por isso, eu sempre indico o home care. Não adianta você entregar uma brow lamination linda e mandar a cliente para casa sem nenhuma orientação. Ela precisa saber como cuidar desses fios, como manter a hidratação e quando deve retornar. E foi justamente pensando nisso que eu criei o meu protocolo de 25 dias pós-brow lamination. É um protocolo de acompanhamento que ajuda a profissional a orientar a cliente durante esse período e organizar os cuidados pós-brow lamination. E como eu prometi no começo do vídeo, eu vou explicar melhor o meu protocolo de 25 dias. Ele foi criado para profissionais que fazem a brow lamination e querem ter um direcionamento mais organizado para o pós-procedimento, incluindo os cuidados em casa e o acompanhamento da cliente. Eu deixei o acesso completo ao protocolo aqui na descrição. E se você chegou até o final desse vídeo, comenta 25 dias aqui embaixo e eu quero saber quem realmente assistiu o passo a passo completo e dependendo da quantidade de comentários, eu trago mais conteúdos como esse mostrando o procedimento do começo ao fim.